Boa noite. Vamos conversando um bocadinho, estamos quase nas 9 horas. Olá, muito boa noite. Penso que já estaremos em direto. Hoje, adivinhou, é dia de... Acontece no Centro Espírita. Cá estamos nós hoje para falar consigo, Regina. É verdade. Hoje nós já tínhamos anunciado, Exatamente. Tínhamos conversado já de antemão. Houve quem dissesse, mas então, já estão aí a contar os factos. Primeiro deviam só levantar questões. Mas nós resolvemos assim para... Enfim, puxar, incentivar que alguns de vocês, lembrando-se ao ver aquele direto que fizemos há 2 dias, recordem, por exemplo, alguns sonhos, recordem alguma situação e depois, hoje, poderiam aproveitar para tirar as vossas dúvidas, para conversar connosco, não é? Por Exatamente. Isso, vamos aproveitando estes diretos enquanto estamos em casa, porque realmente... dá a sensação que estamos mais próximos de vocês. E eu queria deixar-vos uma sugestão. Para já, a quem estiver a entrar em direto connosco, agradecia que nos transmitissem, nos dessem o feedback se realmente, em termos de som e de imagem, está tudo bem. Como vos temos vindo a dizer, nós estamos na nossa casa, portanto, as nossas condições são as normais. Qualquer pessoa tem em casa, em termos de internet, em termos de material que possamos usar, como é lógico, neste caso o PC, e portanto gostaríamos que nos dessem um feedback, que nos dissessem se realmente o som está a sair bem, a imagem está bem, porque nós queremos é que o som chegou. Tivemos que nos adaptar, não temos câmaras profissionais como quando estamos a gravar, não é? Num estúdio. Aqui é com material que temos, não é? Computadores que todos usam no dia-a-dia para trabalhar, foi o que a gente usou. Claro que ainda por cima nós os dois não somos propriamente licenciados na área da informática e tecnologia e isso também Mas vamos dando tem puxado um bocadinho por nós. Desde já boa noite, Valéria. Obrigado pela sua presença. E assim, aquilo que eu vos queria realmente pedir, se fosse possível, que no final do programa, nós vamos publicar, como é óbvio, no YouTube. O nosso interesse não é comercial, com toda a certeza, como já deram conta, mas é sempre importante que programas como este, e como muitos outros que nós vamos assistindo no YouTube, e bem, porque falar sobre a nossa doutrina espírita é extremamente importante para nós, é sempre mais alguma coisa que não só nós vamos aprendendo, como também vamos transmitindo. E, portanto, é importante que chegue a muita gente, e era precisamente esse o apelo que eu fazia, que nós fazíamos, que depois pudessem partilhar nas vossas páginas, com os grupos espíritas que realmente vão onde se encontram, como nós também, que o pudessem fazer. E não se esqueçam, subscrevam lá a TV Espírita, da ACHEV, ponham lá um like no programa e na própria TV, na página do YouTube. Como nós já várias vezes falámos, até em outras ocasiões, esta questão de queremos divulgar tem 2 intenções também, os programas. A primeira é o esclarecimento e ir mais longe. Quanto maior for o número de visualizações no nosso programa, ou nas palestras da ACHEV, ou no Evangelho, quanto maior o número de visualizações, maior é a divulgação feita assim que entra no YouTube. Vem logo como sugestão. Imagine que um destes vídeos consegue alcançar 100.000 visualizações, nem é preciso uma pessoa entrar no YouTube e procurar TV Espírita. Vai surgir logo como sugestão aquele vídeo da TV Espírita. Portanto, estamos a divulgar, estamos nesse momento a levar o esclarecimento e a ajuda a alguém que até possa precisar dele. Exatamente. Além do mais, nós sabemos que a Google, associado ao YouTube, por um número de visualizações, também coloca anúncios e isso também faz com que se adquira algum dinheiro que serve de donativo para a obra de solidariedade que tem a ACHEV, como todos sabem, que é o Departamento de Valorização da Vida, onde apoia um grande número de famílias, especialmente nesta altura, nesta época. Exatamente. E nós em si... Aliás, apoia durante todo o ano. Esta época, como a Regina estava a dizer, como estavas a dizer... Ainda é maior. É extremamente importante, porque há muita gente que já recorre
à ajuda Sim. da ASCED, pessoas que se calhar nunca estiveram ligadas, porque realmente esta pandemia, infelizmente, não nos trouxe problemas só a nível de saúde, mas trouxe problemas graves a nível social, e nós estamos cá, né, é nestas ocasiões que realmente nós precisamos eu nem diria fazer caridade, é caridade, mas ajudar, porque é precisamente é também um dos objetivos, não é? Sim, E a ASCED tem esse objetivo, não só esse, mas acima de tudo esse, a parte social. Boa noite a quem já nos respondeu, muito obrigado pelos vossos comentários e, portanto, pelo vosso feedback, a Ana Cristina, a Anabela, a Valéria, muito obrigado. O programa de hoje é interessante. Sim, hoje vamos falar. Exatamente. Hoje vamos então falar sobre se é possível sabermos o futuro, não é? Se os espíritos nos podem transmitir o futuro. Olha, e Kardec realmente perguntou aos espíritos, será que é possível conhecer o futuro? E Kardec respondeu, ou os espíritos responderam a Kardec, de que se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. Porém, desde sempre que os profetas, os videntes e de alguma forma os espíritos evoluídos, nos vão trazendo algumas mensagens, dando a conhecer o futuro a nós, Sim. à humanidade. Não parece uma contradição? Não achas que será uma contradição? Ou seja, se os espíritos vieram transmitir a Kardec realmente, se nós conhecêssemos o futuro, poderíamos negligenciar o próprio. Vida presente, não é? Então, por um lado diz isso, não é? Que se nós soubermos o futuro, vamos certamente deixar-nos preocupar tanto com aquilo que fazemos. Por outro, nós sabemos, por exemplo, se andarmos para trás, e até a própria Bíblia retrata várias vezes situações de profetas, não é? E até Moisés, não é? Fazem referências ao futuro. Olha que vai-lhes acontecer isto, olha que isto pode acontecer. Aliás, teremos relatos de sonhos, por exemplo, de João, de sonhos que depois vieram a concretizar-se. Temos relatos vários ao longo, inclusive, não só da Bíblia, do ponto de vista religioso, mas também de videntes que têm surgido nas eras históricas. Por exemplo, Nostradamus, que, segundo diz, previu imensas situações que vieram depois a acontecer. Sabemos, por exemplo, também de relatos da Joana d'Arc, que ela também própria falava sobre situações que viriam depois a acontecer. Portanto, os espíritos lhe transmitiam. Realmente parece um contrassenso, mas temos que aclarar bem a situação. É que quando se pergunta isto, quando Kardec pergunta isto, é porque nós sabemos que há épocas, especialmente no século XIX, não é? Muitas pessoas usavam as mesas girantes, usavam a mediunidade para daí obter algum lucro. Do ponto de vista do médium, ele vendia, digamos, a sua mediunidade. E as pessoas procuravam os médios com fins fúteis, não é? Portanto, queriam saber se iam casar, se iam ter filhos, como é que seriam, digamos, coisas, pequeninas coisas do dia-a-dia, o que é que iria acontecer. Muitas perguntariam onde é que perdi o meu anel, enfim. Obviamente, os espíritos... Ou encontrar alguém com quem possa partilhar a minha vida, porque também acontece isso. Tanta gente quer saber isso, não é? Com quem é que eu vou casar, com quem é que vou ser feliz. Essas questões, não é? Não são de importância, porque, para já, nem todos os espíritos teriam acesso a poder respondê-las. E depois, porque se a pessoa vai pensar que no futuro vai encontrar aquele príncipe encantado, ou se no futuro vai ter um filho, deita-se à sombra da bananeira. Exatamente. E nada vai fazer depois para encontrar ou para conquistar alguém, não é? Exatamente. Não faz sentido. Então, os bons espíritos, o que é que nos vêm dizer? Que não é bom ter acesso a esse conhecimento, porque esse conhecimento pode fazer com que a gente fique parados no tempo, não é? Portanto, há mesmo situações que são de extrema importância, e já vamos daqui a pouco falar sobre isso, que mesmo essas muitas vezes não são
sequer transmitidas. Porquê? Porque pode-se correr. Vou dar um exemplo. Imaginemos que nós projetamos alguma coisa para a nossa vida e alguma coisa de extremamente importante poderá estar a acontecer. Eu vou falar de mim. Eu poderei entrar num processo em que irei desencarnar a breve prazo, não é? Quer dizer, mas se os espíritos me transmitirem alguma coisa nesse sentido, imagina, não é? Eu poderia dizer, não, olha, então já que vou partir, é como dizes, vou-me sentar e não vou fazer rigorosamente mais nada. Vou morrer e vou. Claro, não sim. É? Pois, quer dizer, nem tudo é importante que a gente saiba. É assim mesmo. Sim. E não só as coisas fúteis, mas também coisas importantes que podem ter a ver com a nossa própria vida. Olha, falaste bem, por isso é que quando surgiu nós estávamos a conversar sobre isto, e eu contei inclusive os sonhos que tive de uma pessoa, de uma familiar que partiu, não é? A grande preocupação na altura era questionar, mas porquê é que tive acesso a esta informação? Porquê é que alguém sabe de antemão que vai morrer? Na revista espírita, numa das revistas espíritas, Allan Kardec faz referência a duas situações, concretamente, que lhe são narradas de antevisão do momento de a morte. E então, um deles é um soldado que, pronto, ia de regresso a casa depois da campanha e dormiu, descansou num albergue. Quando estava a dormir, de repente apareceu-lhe assim um espectro, um espírito, não é? Que lhe disse, anda, levanta-te, porque quero que me ajudes, chama a polícia, porque o dono deste albergue, juntamente com aquela que era a minha esposa, matou-me, assassinou-me e colocou-me lá nos calabouços. E eu quero que tu chames a polícia para me desenterrarem e fazerem um enterro condigno. Ora, o militar ignorou, achou que aquilo era um pesadelo e que não fazia sentido nenhum. E então continuou a sua caminhada e voltou a adormecer no outro albergue, porque ainda não tinha chegado a casa. À noite volta a acontecer o mesmo. Aparece-lhe o espírito, fala-lhe o mesmo e diz, então tu não tens vergonha? É que se tu não fizeres isso, eu vou-te perseguir para o resto da vida. Bom, aí ele já ficou com receio. E o que é que acontece? Voltou para trás, foi ao albergue, entretanto contactou, chamou a polícia e realmente a mulher, ex-mulher, digamos assim, e o dono do albergue confessaram o crime. O homem foi finalmente sepultado, fizeram-lhe o enterro, tal como ele desejava, não é? E o espírito apareceu-lhe dizendo, bom, agora não mais voltarei a incomodar-te, só 2 horas antes de morrer é que te irei aparecer. Bom, passaram-se anos e anos, um dia o militar estava numa festa e de repente veio ao quarto e não é que vê assim um flash, vê o tal espírito no quarto. O que é que ele pensou? Bom, voltou para junto dos seus convidados, foi jantar, bebeu, comeu tranquilamente, adormeceu e não mais acordou. Realmente o outro tinha previsto com exatidão o que havia de visitar antes de partir. O Kardec diz, bom, esta história eu não tenho os dados concretos de que foi mesmo verdade. Mas, no entanto, tenho aqui um caso com um senhor que eu conheço, ele e toda a gente na sociedade parisiense conhecia, que várias semanas antes de morrer, diz que a esposa lhe tinha avisado que começaria a visitá-lo e que ao fim de determinada semana ele iria partir. E realmente isso aconteceu. E Allan Kardec tinha perguntado aos espíritos se era ou não possível saber o futuro. E eles lhe responderam que, no caso, por exemplo, deste homem, era preciso que todos tivessem conhecimento disso para que depois pudessem refletir sobre esta história. Tendo conhecimento dela, pusesse as pessoas a pensar no assunto. E realmente, às vezes, é necessário que se fale destas previsões do futuro para que as pessoas refletam sobre o tema e sobre o assunto, não é? Exatamente. Eu vou-te contar um episódio que aconteceu comigo. Eu não tinha tenra, já tinha os anotes, 30 talvez, ou 30 e poucos, e a minha avó, não tinha 30 e poucos, tinha 20 e poucos anos,
Bem, era um pouco mais que um jovenzito, tinha 20 e poucos anos. E a minha avó, numa manifestação, uma ocasião, foi dito ao meu pai, e eu não tomei atenção. Atenção que está previsto que quando fizer 29 anos vai ter um problema grave. E, na realidade, eu não dei atenção na altura. Quando o meu pai me falou, eu achei que, pronto, tudo bem, mas daqui até aos 29 anos ainda tenho alguns anitos pela frente, deveriam faltar talvez 6 anitos, portanto eu deveria ter 24. E o que é certo é que eu não mais me lembrei. Tive uma mudança na minha forma de estar na vida, que permitiu que fosse adiado o tal problema aos 29 anos, mas que me surgiu quando eu tinha talvez 34. E realmente foi um problema que me assustou, de alguma forma, a mim e aos familiares. Mas isto para dizer o quê? Que essa previsão, de alguma forma, não tinha sido feita. Teria muito a ver com a minha forma de estar na vida à época. Obviamente que também pode passar por aí. Às vezes nós termos necessidade de saber, ou ser-nos facilitado, precisamente, sabermos o que é que pode vir a acontecer no nosso futuro. Mas isto é óbvio, de alguma forma, até nós conseguimos adivinhar, não é? Sem precisarmos que os irmãos nos digam. Porquê? Porque se nós temos um rumo na nossa vida, nós temos uma forma de estar, com erros, uma vida distante daquilo que é a espiritualidade, sim, naturalmente, que em função daquilo que estamos a fazer, nós podemos perfeitamente adivinhar aquilo que pode vir, não é? Mas mesmo dizendo-nos, pode servir precisamente de algum alerta, não é? Porque na realidade estamos aí por um caminho que não devíamos, porque não foi o caminho que escolhemos antes de reencarnar. Sim, é porque a verdade é que nós temos que ver que quando há um fim útil, não é? Quando o fim é bom, é óbvio que é permitido a espiritualidade poder-nos dar uns avisos, fazer-nos uns alertas, não é? Dizendo assim, tal como Chico Xavier, na entrevista, no programa Botafogo, quando lhe perguntaram sobre o futuro... Pinga-Fogo, desculpa. Botafogo. Não Pinga-Fogo. Quando lhe perguntam o que é que ele... portanto, qual, digamos, a previsão de futuro, não é? E ele fala nos 50 anos em que a humanidade, se conseguisse evitar uma terceira guerra mundial, realmente poderíamos dizer que estaria a entrar num planeta de regeneração, mas é assim, nós sabemos que eles não lhe disseram assim, vai haver esta guerra, ou vai haver outra guerra, ou vai haver uma epidemia, ou não vai haver uma epidemia. Nós sabemos que nós, até certo ponto, há um futuro que nós podemos mudar. Exatamente. E por acaso, quando tinha esses sonhos que, pronto, eu achava que não conseguia entender porque é que eu estava a ver aquilo a acontecer, depois da morte do meu avô, sonhei precisamente que estava a dar à luz o meu filho e nesse exato momento me diziam que a minha avó tinha acabado de morrer. Claro que os meus pais já tinham tido conhecimento de eu ter tido um sonho com um desenlace em relação ao meu avô. Quando eu lhes contei este sonho, já deram muita atenção, não é? E ficaram a pensar, bom, será que isso vai mesmo acontecer? Diz a minha mãe que desde que eu contei, e uma vez que eu estava grávida, na altura em que eu sonhei, a minha avó adorava pôr a mão na minha barriga e dizia sempre, ai, o menino cá de vir. E claro, eu tinha imensa tristeza só de imaginar que ela às tantas não ia conhecer o neto. E a minha mãe diz que fartou-se de orar e pedir a Deus que adiasse esse prazo, se houvesse esse prazo, não é? De forma a que ela pudesse realmente conhecer o seu neto. E o que é certo é que a minha avó só partiu 4 meses depois do meu filho nascer. Ou seja,
ainda teve tempo de pegar nele ao colo, de o conhecer e de estar um bocadinho com ele. Exato. Portanto, alguma influência há da nossa parte, não é? E quando as pessoas o merecem, porque nós sabemos que quando está destinado que a vida termine, nada o pode impedir. Agora, que a vida termina ou que alguma coisa de importante aconteça. Sim. Por isso, quando alguém vem, o que se coloca e quando a gente fala do futuro, é então, se alguém vê o futuro já aconteceu. Mas não é assim. Não é? Não sei. O que é que vocês acham? Quem está a assistir connosco? Então, se nós pensarmos como Einstein, não é? O Einstein dizia que espaço e tempo são infinitos. Por exemplo, o Leibniz diz que espaço e tempo foram criações de Deus. Portanto, não existia espaço e tempo antes da existência de Deus, porque foi Deus que criou o espaço e o tempo. E depois, Einstein vem dizer que se espaço e tempo é infinito, então nós podemos viajar ao passado e podemos viajar ao futuro, não é? Nada nos pode impedir de conhecer o que está para trás e o que está para a frente, é ou não é? Mas como falávamos há pouco, muitas vezes o que está para a frente é nada mais, nada menos do que, ao fim e ao cabo, ajuda-me, agora Sim. bloqueei. É uma consequência dos nossos atos, não é? Pois que é. Nós, de alguma forma, podemos mudar em função da mudança que provocamos em nós, principalmente em termos interiores, em termos morais. Certo, é? Mas então diz-me, por exemplo, na situação em que eu vi, de repente, tive um sonho em que vi uma ponte cheia de carros, essa ponte a ruir e os carros todos a querem para o rio abaixo, né? E passado uns meses vejo na televisão precisamente esse cenário. Como é que vamos explicar isso? É uma projeção daquilo que poderá acontecer. Agora, eu deixava... Mas os espíritos têm resposta para isto. Exato. Eu deixava aqui, aliás, deixamos aqui precisamente esse repto, porque estamos em direto e, portanto, pode fazê-lo. O chat está aberto, precisamente, para que também possam participar, porque nós vamos falando também sobre isso. Aliás, se entenderem colocar alguma questão, por favor, façam-no, porque nós, em tempo útil, ou seja, imediatamente, nós conseguimos transmitir-vos isso. Agora, repara, será que o homem, de alguma forma, deverá saber, não digo que em todas as circunstâncias, mas em algumas circunstâncias, aquilo que vai acontecer não lhe irá proporcionar, de alguma forma, alguma mudança, não é? Até para evitar que isso aconteça ou que as coisas possam acontecer de maneira diferente? Parece-nos que, por exemplo, quando o Chico Xavier, vamos voltar a falar nele, fala sobre essa possibilidade de que, se o homem realmente não fizer um esforço de não se modificar, se não tornar mais fraterno e evitando uma guerra, se não conseguíssemos fazer, nós depois sofreremos as consequências desses atos, não é? Porque nós sabemos que um planeta não muda porque de repente a população mudou por obrigaça do Espírito Santo, não é? As coisas mudam se cada um, não é, mudar. Sempre que um grupo de pessoas numa família muda, impulsiona outros que estão por perto e que nós não vemos, que os espíritos todos nos acompanham, de certa forma vão mudando com o nosso exemplo, não é? Por isso, se tivermos acesso a uma informação que nos diz, olha que as consequências que nós sabemos do ponto de vista médico, que aquela pessoa que fuma está mais que provado que ao fim de uns anos pode desenvolver um cancro dos pulmões. Então, se nós tivermos determinado comportamento, não é? E se esse comportamento é autodestruidor, vai ter consequências. E se juntarmos a isso milhões de pessoas que se autodestroem, o nosso planeta encaminhar-se-á para consequências muito graves. É por isso que temos que analisar que aqueles espíritos que já têm uma evolução
evolução espiritual tal, que estão acima e que coordenam, digamos assim, quando digo acima, não é lá em cima, não é? Não é cima e baixo, porque o Espiritismo não fala nem de cima nem de baixo, mas lá estão em cima na evolução, na escala evolutiva. Esses espíritos têm acesso a viajar no tempo. Eles têm acesso, tanto que há muitos e muitos relatos de espíritos que na literatura, na própria literatura espírita, têm acesso a viajar ao passado. Vão verificar situações que ocorreram na Idade Média, situações que ocorreram ao tempo de Jesus. O livro Boa Nova, o que é, senão uma viagem do espírito Humberto Campos à época de Jesus, onde narra vários momentos da vida, durante a vida de Jesus, muito mais, como dizer, com pormenores muito mais reais, porque o próprio Humberto Campos estava viajando no tempo a ouvi-lo falar, retratando com outra fidelidade, não é? Será que não é possível ver e fazer isso no futuro? É, para aqueles espíritos que conseguem viajar no tempo, para eles não há tempo. Vou recordar, por exemplo, com um espírito Jesus, não é? Um espírito elevado que já habita um mundo divino. Esse espírito consegue olhar para o nosso planeta e consegue perfeitamente ver as consequências, não é? E não só do planeta em si, como de cada um de nós. Porque eles têm essa possibilidade de nos conhecer com facilidade. Daí haver esses registros no tempo, e tanto assim é que o próprio Allan Kardec recebeu uma comunicação ainda antes de morrer, portanto um período até bastante antes, não sei ao certo, seriam 10 anos, mas ainda foi um tempo antes, em que é avisado, é-lhe feito um alerta pela espiritualidade, para que guardasse todos os documentos da história do Espiritismo, porque mais tarde o Espiritismo seria enxovalhado, seria mal entendido, mal compreendido. E o que é que aconteceu? O que é que nos diz a história? Que realmente após a sua morte, não é? Nas mãos do Le Marie, o Espiritismo foi completamente posto, digamos, foi mal avaliado e foi toda a sua, pronto, os bens e tudo foram esquartejados e todos os ideais do próprio Espiritismo foram muito, muito postos em causa por ele. Ora, mas como Allan Kardec foi prevenido disso, e vais tu dizer, mas às tantas, como é que eu sabia que aquilo ia acontecer? O Le Marie ainda nem sequer estava à frente da Sociedade Parisiense, ainda nem sequer tinha a possibilidade de agir mal, no entanto, os espíritos já estavam a alertar sobre o caso a Kardec, não é? Poderia ser uma consequência lógica em função de muitos fatores. Ora, deixa-me só mandar um abraço para Lisboa, para Portimão, para o Brasil, cá para Viseu, para os nossos amigos da ASTEV que nos vão acompanhando. A Maria do Socorro está-nos a dizer que realmente que acredita nos seus sonhos e que, bem analisados, eles podem evitar transtornos. Ou seja, pode ser inclusivamente uma chamada de atenção, não é? Sim. Um sonho em que, eventualmente, nos transmitem alguma coisa que pode ter a ver com o tal futuro que nós temos em função das nossas atitudes presentes. Sim, sim. E esses sonhos, bem analisados, como diz a Maria do Socorro, podem perfeitamente trazer-nos benefícios. Não é? Sem dúvida, porque... muitas vezes a gente até se assusta porque, pronto, aquilo que visualizamos no sonho é de tal forma, ou pode ser de tal forma negativo, que nos assusta. A questão está é a forma como analisamos precisamente essa Há sonhos que às vezes podem comunicação, ser... que é uma comunicação. Sim, exatamente. Nós às vezes esquecemos algo que é muito importante, que durante o sono o espírito retorna à sua pátria, ou seja, isto acontece todos os dias, retorna à pátria espiritual e vai estar com os seus amigos, com os seus familiares que já partiram, e é natural que esses familiares que já partiram,
que nos acompanham, que veem o nosso dia-a-dia, que sabem muitas vezes como nós vamos para casa e temos pensamentos que não são de acordo com os nossos atos, preocupados connosco, à noite relembram-nos os nossos compromissos assumidos antes de reencarnar e dizem, mas lembras que deverias ter feito isto, assim, assim. Olha, se o teu comportamento continuar deste modo, depois vais ter as tuas consequências. E nós trazemos na lembrança de manhã e se calhar só vamos ouvir, olha que te vai acontecer isto, aquilo, aquilo outro, não é? Claro. Metade já não recordamos da nossa responsabilidade, somos capazes depois de... Não massacrando, a Lígia diz-nos do Porto, um abraço para o Porto também. A minha querida sogra, peço desculpa de dizer em direto, mas é assim que é. Portanto, que durante o sono o espírito passeia juntamente com os seus amigos espirituais e muita informação chega até nós, só que a maior parte das vezes não nos recordamos. Muitas vezes o problema até é mesmo esse. E não nos recordamos porquê? Porque se calhar não temos ainda esse merecimento de nos recordarmos para que possa, eventualmente, até ajudar-nos a mudar alguma coisa? Olha, durante numa certa altura, eu recordava-me bastante dos sonhos e das conversas e lembro-me, inclusive, que quanto mais nós estamos dedicados, por exemplo, a certo tipo de atividades, mais facilmente depois nós podemos nos recordar dos sonhos. Tudo tem a ver com o estado, não tanto porque a pessoa merece ou não merece, porque eu, por exemplo, não me achava de especial merecimento o recordar com lucidez as viagens no mundo espiritual, mas se nós estivermos em sintonia, e quando falamos em sintonia se todos os dias ao deitar nós fizermos uma prece, ou até tivermos meia hora em meditação, se de manhã ao acordar fizermos outra prece, se durante o dia falarmos e conversarmos com Deus, é certo que o nosso pensamento está um pouco mais elevado que o normal, ou seja, nós estamos em sintonia com os bons pensamentos, com os amigos espirituais. Quando vamos à noite dormir, já não há uma sensação tão grande de ligação à matéria, porque durante o dia nosso pensamento esteve sempre mais elevado, então quando voltamos ao corpo há um certo desprendimento material, não é? Que faz com que aquelas lembranças sejam mais acessíveis e isto às vezes não se adquire numa reencarnação. Isto adquire-se em várias encarnações e, portanto, não é nenhum dom, por exemplo, algumas pessoas narrarem as conversas que têm no plano espiritual, com quem conversaram, com os mortos ou com aqueles que partiram, ou até saberem falar do que vai acontecer com A ou B ou C. Não, é, digamos, uma aptidão que já adquiriu aquela pessoa, porque provavelmente em vidas anteriores foi desenvolvendo essa aptidão, essa facilidade de comunicar com o mundo espiritual, assim como as crianças, não é? Quando ainda são muito pequeninas, ainda estão naquela idade de que o processo reencarnatório ainda não se concluiu, elas também estão cá e lá, elas veem com maior facilidade o mundo espiritual. Ora, aquelas pessoas que durante várias vidas já desenvolveram isso, também atualmente têm essa facilidade de recordar, melhor que outras, as vivências durante, as conversas no mundo espiritual. É por isso que muitos temos possibilidades de conhecer cidades, de ver locais, e assim, quando estamos a visitar esses locais, eles próprios, os espíritos amigos, nos dizem, olha, se as coisas não caminharem bem, talvez seja por aqui que isto vai acontecer. Não é? Exatamente. Ora, então, mais uma vez, eu iria fazer-vos a sugestão de nos enviarem os vossos comentários, eventualmente até alguma situação que tenham experienciado, não é, na vossa vida, de algum contacto, digamos assim, chamemos assim, que possam ter tido plano espiritual, algum futuro que vos tenham dado. Eu não vou dizer previsto, porque a futurologia tem muito que se lhe diga, mas em situações, até em sonhos, que vos tenham transmitido, partilhem connosco. Não se esqueçam, estamos em direto, podem partilhar connosco e vamos realmente falando sobre isso. Pedia-vos então, mais uma vez, o carinho, se fosse possível, de partilharem nas vossas páginas o nosso programa e depois, quando o colocarmos no
YouTube, então que o façam também através da Trilha Espírita, ponham lá um likezinho e partilhem. Olha, eu estava-me a lembrar de um filme. Eu estava-me a lembrar de outra coisa antes de falares no filme. Sim. Posso? Pode. Nós aqui em Portugal temos eu não sei se tive, se participei ou se estava reencarnado nessa época, em que a senhora apareceu aos pastorinhos em Fátima. E, aliás, temos aí uma prova, precisamente, foram transmitidos 3 segredos, e esses 3 segredos tinham sempre a ver com o futuro. Exato. Certo? É uma prova. E não estamos a falar aliás, isto aconteceu na Igreja Católica e toda a relevância foi dada pela Igreja Católica, não foi pelo Espiritismo, não é? Apesar de ter sido uma manifestação. Apesar dos espíritos vieram comunicar, não é? E saiu num jornal dias antes de que iria acontecer, não é? Iria acontecer em Fátima, naquele dia, uma aparição, não é? E todo aquele fenómeno que depois se gerou depois dessas aparições que surgiram, inclusive há tempos, tivemos a oportunidade de estar a ver até no canal História, que quem esteve a fazer a reportagem não era ninguém ligado à Igreja, e o que é certo é que o mundo todo soube, não é? À época, e é um pós a Primeira Guerra Mundial, que aquilo que tinha acontecido, e deve ter sido de tal forma perturbador, não é? Porque até hoje ainda é falado como aquela situação em que de repente estava a chover, deixou de chover e o sol girou sobre si, iluminou e secou tudo, inclusive ao chão. Eram milhares de pessoas a assistir, milhares mesmo. E pronto, é natural que os próprios segredos que tinham a ver com o futuro tivessem-lhes dado tanta relevância. E isto para quê? Voltamos à explicação que os próprios espíritos deram. É de que há uma utilidade nisso. E qual é a utilidade? É primeiro mostrar, quando surge o espírito, neste caso, os pastorinhos associaram à Nossa Senhora. E porquê que associaram à Nossa Senhora? Porque a imagem que têm dos altares e das igrejas. E então essa é feita a associação. Tal como Joana d'Arc, quando dizia que lhe aparecia alguns santos, era a associação que ela fazia aos santos que via no altar. Mas eram espíritos, como nós sabemos, e espíritos evoluídos que apareceram. Poderia ser Maria de Nazaré? Podia, nós não sabemos, não é? Podia ser um espírito elevado e não importa quem ele fosse, mas era uma prova de que a vida imortal existe. E era também a prova de que os seres mais evoluídos e imortais se comunicam connosco, porque aquilo que aconteceu em Fátima foi a prova da comunicabilidade dos espíritos. Exatamente. Não é? Aliás, pode acontecer também uma outra coisa, que é, muitas vezes as pessoas não transmitem precisamente as percepções que têm ou as comunicações que recebem relativamente ao futuro, a coisas que possam vir a acontecer, às vezes até por medo, por receio de que as coisas não aconteçam. Mas muitas vezes elas não acontecem porque foram precisamente transmitidas, não é? Se nós nos fecharmos e não transmitirmos realmente essas informações ou essas informações que nos são dadas através dos espíritos, eu vou dizer isto, mas bolas, e depois não acontece. Quer dizer, eu é que fico mal. Mas já pensaram que se calhar não acontece porque foi precisamente transmitido. E houve uma mudança que provocou precisamente que a situação não acontecesse. Portanto, nós também temos que pensar nisso. E muito honestamente, eu acho que é muito melhor nós ficarmos com a consciência de que transmitimos tudo e dissemos tudo, não é? Independentemente de vir a acontecer ou não. Porque se não acontecer é melhor. Principalmente as coisas mais negativas, não é? Este tema é muito importante nesta altura, por exemplo, que se tem visto aí muitas mensagens que circulam na internet, circulam nas redes sociais, de que a pandemia é um sinal de fins dos tempos e de que virão outras pandemias. Enfim, não quer dizer que
isso vai acontecer, não quer dizer que realmente tenhamos que passar por situações mais graves, nós não sabemos. E o que temos é que não ter medo, não há que ter medo. E também, ao mesmo tempo, não dar demasiada importância ao futuro que nós desconhecemos. É certo, se nós recebemos através de um sonho, através de uma percepção, algo que vai acontecer, podemos lhe dar o mérito de pensar assim, bom, se calhar é melhor eu ter este ou aquele procedimento a evitar algum sofrimento a posteriori. Agora, fazer daí alarde e depois o medo impede-nos de agir, impede-nos de fazer o que devemos fazer e que é melhor para nós e para os outros. Portanto, isso é que não. Essa importância desmesurada em saber o futuro, e é isso que os espíritos, por isso, vêm dizer a Kardec, que não devemos querer sabê-lo para não negligenciar o presente. Exato. É porque nós temos que nos preocupar com o comportamento presente e aquilo que fazemos, o que não significa que não seja possível, mais uma vez vamos dizê-lo, ver o futuro ou ter conhecimento do futuro. E olha, estavam a lembrar, dizia eu, de um filme que é o Interstellar. Não sei se vocês já viram. O Interstellar é um filme em que ele vai para o espaço, não é? E deixa a filha, e nós vamos ver que o tempo é algo que nós achamos que conhecemos, mas não conhecemos. E para os espíritos mais evoluídos, que habitam outros mundos, o tempo é possível manobrar o tempo e viajar no tempo, que era o sonho do Einstein, viajar no tempo para trás e para a frente. Ora, o espírito liberto da matéria, mais fácil ainda é de que isso aconteça, mas não será para todos. Exatamente. Tu falavas do início do nosso programa de hoje, que realmente foi transmitido a Kardec, que ele viria a desencarnar. Aliás, na Revista Espírita de dezembro de 1858, né, conta-se precisamente que os espíritos do além vieram avisar encarnados sobre a data da sua morte física. Como é que se explica isto? Se também tu se diz que só Deus é que sabe, não é? Ou só a Deus cabe sabê-lo, com que objetivo é que muitas vezes isto vem a acontecer? Os espíritos dizem-no e respondem-no. Há uma utilidade nisso, e é fazer com que a própria pessoa e aqueles que com ela convivem e que tiveram conhecimento de que ia acontecer, chamar-lhes a atenção de que se os espíritos se comunicam, é que não há que ter medo da morte. Esse é essencial, digamos, aquilo que se retira de todas essas adivinhações, não é? Do futuro ou do ver o futuro. Aliás, como diz a Lígia, porque é ter medo? Porque se morremos na realidade, é verdade. Nós vamos morrendo todos os dias. Nós saímos do corpo, exato, e portanto, há um filme que é o caso de Emily Rose. Penso que é assim, que é um filme que retrata uma situação de exorcismo, não tem diretamente como estamos a falar, mas no final do filme perguntam, portanto, a vítima, não podemos dizer vítima, mas a médium que sofreu toda aquela obsessão, não é? Que foi possessão, aliás, que não foi uma simples obsessão, é uma verdadeira possessão. Ela depois, de repente, apesar de não ter sido possível fazer o exorcismo, não é? Ela de repente cai em si e escreve uma carta e conta um sonho que teve com Maria, mãe de Jesus. E ela pergunta a Maria o porquê de ter passado por aquilo tudo durante o sonho. E a Maria disse: tu antes de vires à Terra, portanto ela não falou em reencarnação, mas antes de nasceres, tu escolheste passar por tudo isto para servires de exemplo. E nós então percebemos que a morte, na verdade, não existindo, aquele sofrimento físico que vemos por que as pessoas passam, teve um objetivo. E no caso da Emily Rose, teve o objetivo de demonstrar mais uma vez que os espíritos se comunicam, que existe vida depois da morte.
quando há estas situações em que as pessoas falam, eu vi o futuro, eu soube de algo que vai ocorrer no futuro, ou o espírito me disse, ou alguém me apareceu e me veio avisar que vou ter um acidente ou que algo vai acontecer, é sempre com um bom fim, com uma utilidade. Mas então as pessoas perguntam, então se não avisasse que ia ter o acidente, a pessoa morria no acidente, então estava a falhar o futuro, não é? Na verdade, se não tinha que passar por aquilo, nós sabemos que a pessoa não vai realmente passar por certos sofrimentos. Ela fez uma escolha, mas depois há o merecimento que a pessoa tem em vida. Ou seja, eu sou tentada, tenho várias tentações, mas não cedi à tentação. Eu terei que passar por ficar sem uma perna? Se calhar não, porque tive uma vida de tal forma durante 30 ou 40 anos que, cedendo às tentações, tendo tido um comportamento tão reto, se calhar vou só deslocar uma perna, não é? Então temos vários casos, vários livros narrados até por Chico Xavier que contam histórias de vida assim. Exatamente. Olha, o nosso companheiro Helder diz-nos que realmente sonhou umas semanas antes de ser decretado o estado de emergência em Portugal, que o seu negócio, portanto, iria fechar. 2 homens me diziam isso no sonho. Nem podia imaginar que iríamos vivenciar o que estamos vivenciando, Helder. Quer dizer, parece-me óbvio que se calhar até foi um alerta, e se calhar muitas vezes nós, quando acontece, quer dizer, porque não encontramos uma razão plausível para acreditar nessas situações, ou seja, negligenciamos, lá está. Não, contaram-me isto, mas não tem sentido. Mas às vezes eles vêm precisamente a acontecer. Por isso, independentemente da negatividade ou da positividade das comunicações ou daquilo que os sonhos nos dizem, ou que às vezes nós imaginamos que é do nosso subconsciente, mas não, se calhar são mesmo avisos dos nossos amigos espirituais. De alguma forma, com as cautelas devidas, não é? Deveremos dar importância necessária, se calhar não em demasia, não é? Também para não entrarmos num processo depressivo, muitas vezes, ou de algum medo, de algum receio, mas temos que dar o devido valor, não é? Há coisas que nós sabemos que são perfeitas, ou situações que não terão condições para acontecer. Mas algumas das vezes, e grande parte das vezes, elas têm. E é nisso que nós devemos dar valor, não é? Sim. Quer dizer, estamos quase ao nosso tempo de hoje. Mas realmente temos tido companheiros que vão estando, aliás, conseguimos ver aqui quem nos está a visualizar neste momento, tem sido muito bom. Obviamente que, quem sabe, um dia possamos ter 1.000, 2.000 pessoas a verem-nos e a confraternizarem acima de tudo connosco, mas realmente temos tido boa companhia e vocês têm sido fantásticos, principalmente com os comentários que já vão fazendo, o que é muito bom. Obviamente que nem todos os espíritos, nós estamos a falar agora só quase para terminarmos, nem todos nós temos essa possibilidade de ter acesso a estes acontecimentos, a estas comunicações. Sim, olha, eu, por exemplo, numa dada altura, quando estava ligada a uns trabalhos num centro espírita, recordo-me como costumávamos estar juntos, vários centros, volta e meia. Eu lembro-me de haver reuniões no plano espiritual e encontrava lá pessoas que estavam à frente de centros espíritas com quem não tinha assim, até não costumava privar, nem tinha convivência, e lembro-me da dada altura que nessas reuniões se planeavam eventos futuros. Ou seja, muitas das situações que nós pensamos que estamos a projetar no dia-a-dia já foram projetadas na espiritualidade. Talvez por isso, quando a gente acorda,
às vezes traga essa lembrança daquilo que já ficou decidido que haveríamos de fazer, e depois também dizemos assim: olha, vai acontecer, eu acho que vai acontecer. Quer dizer, é um pouco diferente do que estivemos a falar até agora, mas é também uma nova possibilidade de, às vezes, dizermos que certas invenções, certas novidades, não é? Até do ponto de vista tecnológico, elas já foram visualizadas, já foram vistas no plano espiritual. Não perde o mérito o físico, o químico, o astrónomo, que depois alcança e conquista essas invenções, ou, não é? Não perde o mérito, mas a verdade é que ele já teve conhecimento disso e depois tem a oportunidade, lembrando-se, não é? De forma, às vezes, inconsciente, de trazer, digamos assim, algo que parece ser futurista, não é? Exatamente. Que é do futuro. Olha, estamos já com 49, quase 50 minutos de programa. Para nós é um prazer estar aqui a falar com vocês, aliás, e quando verificamos que realmente temos tido muito boa companhia, mas está na hora de vos deixarmos ir fazer outras coisas, porque realmente também são importantes no nosso dia-a-dia. Dizer-vos, entretanto, ocorreu-me agora, eu não tinha combinado isto com a Regina, aliás, para ela vai ser uma surpresa, se ela me permitir, claro. Eu um destes dias, talvez sábado ou domingo, até porque no Centro Espírita também acontece realmente música. E, portanto, um destes dias eu gostaria de vos proporcionar momentos até de alguma eventualmente para se aproveitarem a música, meditação, e um destes dias, talvez sábado ou domingo, em direto, estaremos aqui com vocês com as músicas que nos acompanham no Centro Espírita. Certo. Não é? Na sede. Para fazermos uma coisa, algo diferente. Não é um programa, é mesmo ocasional, mas estaremos aqui para vos proporcionarmos a vocês e a nós, como é óbvio, um momento diferente. Esse momento diferente. Mas o Acontece no Centro Espírita programa vai voltar na próxima quarta-feira e esperamos contar com a vossa companhia outra vez, porque tem sido extremamente importante até para nos dar algum alento para podermos continuar a falar sobre a nossa doutrina e sobre todos estes temas que são muito importantes. Regina, boa noite a todos e até a próxima semana. Já sabem, se tiverem sugestões, dúvidas, temas que gostariam de ver aqui esclarecidos, conversados, estejam à vontade e enviem-nos as vossas sugestões. Então, até para a semana. Até à próxima semana. Foi um prazer estar com vocês. Fiquem muito bem. Boa noite. Fiquem em paz. Boa noite.